tema da mensagem é Vivendo o Extraordinário de Deus. Vivendo o Extraordinário de Deus. Eu imagino que talvez você já participou de alguma festa, ou até mesmo aconteceu com você, de você estar dando uma festa em algum lugar, de crianças, e de repente alguém chega para você e diz assim: olha, o refrigerante está acabando, não vai dar. Ou então está acabando os salgadinhos. Eu já passei por isso, né? Já precisei sair no meio da festa, buscar refrigerante, buscar salgadinho, porque é coisa que, né, às vezes pode acontecer. Não é o fim do mundo, né? Não é o fim do mundo, mas é algo que ninguém quer passar, né? Você está dando uma festa, imagine uma festa de casamento, estão lá todos os convidados, e de repente alguém chega para o noivo que está preocupado com tantas outras coisas e diz: olha, o buffet mandou avisar que acabou o refrigerante, acabou a água, acabou o suco, ou não vai ter comida para todo mundo jantar. É uma situação constrangedora, mas quando nós olhamos para um casamento judaico que era realizado, né, há 2000 anos atrás, e o contexto que nós entendemos de casamento é um pouquinho diferente do que nós conhecemos hoje. O casamento judaico, por exemplo, ele durava dias, ou até mesmo uma semana. Já imaginou? Você que já casou e já deu uma festa aí, imagine, você fazer 7 dias de festa. Quem vai casar, já pensou, Yasmin? 7 dias, hein, Marcelo? 7 dias de churrasco e de bebida para todo mundo, para toda a família. Acontecia isso em Israel, era comum. O casamento durava mais de um dia, não era algumas horas como nós estamos acostumados aqui. E era, assim, uma vergonha pública e social acabar a comida ou acabar a bebida. A pessoa ficaria muito mal vista na sociedade. Por isso era uma preocupação muito grande aqui. Nós vemos que Jesus está nessa festa de casamento com Maria, sua mãe e os seus discípulos. Muito provavelmente era algum familiar ou alguém muito próximo a Maria. A cidade de Caná da Galileia fica bem pertinho de Nazaré, né? Eram muito próximos, também ali no comecinho da Galileia. Então eles estavam lá para essa festa de casamento e Jesus fica sabendo que o vinho acabou, né? Algo que também era um contexto de Israel. As pessoas, era comum, né, beber vinho nas festas e tudo mais, vinho de verdade, né? Isso não significa que, né, as pessoas às vezes usam essas coisas para poder tentar justificar algumas coisas assim, né, mas era um contexto daquela época de 2000 anos atrás. E Jesus, nós sabemos que ele fez esse milagre, transformando água em vinho. É algo realmente extraordinário. Você já viu em algum lugar água sendo transformada em vinho? Ou sendo transformada em qualquer outro lugar? Nós vemos que Jesus, ele realizou uma série de milagres aqui na Bíblia. Ele abençoou muitas pessoas. É cego que voltou a enxergar, paralítico que voltou a andar, ou que nunca andava e passou a andar. Muitas pessoas foram abençoadas, e a gente ouve, né, volta e meia a gente ouve de falar algum milagre que aconteceu. Hoje em dia ainda acontece, pessoas que estavam cegas e voltam a enxergar, paralítico volta a andar, mas eu nunca mais ouvi falar que água foi transformada em vinho, ou que estava numa festa lá e acabou a Coca-Cola e estava lá um pastor e orou e transformou a água em Coca-Cola. Eu imagino que se fosse fazer um milagre e transformar em água, tinha que ser em Coca-Cola, né? Se fosse para transformar em outra coisa, né, melhor beber água, né? Vamos deixar a coquinha aí, né? Mas a gente não ouve falar que isso aconteceu, porque foi algo realmente extraordinário que Jesus fez naquele dia. Extraordinário, como já falamos aqui alguns dias atrás, é algo que está acima do ordinário, né? É algo realmente muito relevante e que Jesus fez naquele dia, transformando água em vinho. E eu tenho certeza que, se eu perguntar para você que se você deseja viver coisas extraordinárias da parte de Deus, quem gostaria de viver coisas extraordinárias da parte de Deus aqui? Eu imagino que todo mundo, todos nós gostaríamos de receber bênçãos do Senhor, né? Bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, coisas, bênçãos materiais, bênçãos espirituais, todo tipo de bênção, toda a ordem, né, de tipo de bênção nós gostaríamos de receber. Todo mundo quer viver. Ninguém aqui fala assim: não, pastor, eu não quero, não, eu quero é viver na tribulação. Eu prefiro muito mais viver na luta, na tribulação, no meio dos problemas, no meio das situações difíceis. Ninguém quer, não é verdade?
apesar delas fazerem parte da vida, ninguém quer. Todo mundo quer viver as bênçãos de Deus. E Deus é um Deus que abençoa. Ele é um Deus que abençoa, é um Deus que ainda faz coisas extraordinárias. Embora nós não vimos ainda nenhum outro lugar, nenhuma outra história sendo contada que água foi transformada em vinho, mas nós sabemos que Deus, Ele faz coisas extraordinárias. Então eu quero deixar aqui para os irmãos algumas coisas que nós podemos fazer, para viver coisas extraordinárias da parte de Deus. E em primeiro lugar, se nós quisermos viver o extraordinário de Deus, o que devemos fazer? Deixe Jesus fazer parte da sua vida. Em primeiro lugar, deixe Jesus fazer parte da sua vida. Nós vemos no versículo 1, no versículo 2, que Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Eu pergunto para vocês, de quem que era o casamento que Jesus estava? Alguém sabe quem eram as pessoas que estavam se casando? O nome do homem, o nome da mulher que estava casando aquele dia? Alguém sabe? Já ouviu algum teólogo, alguém falar aí na internet? Ninguém nem sabe. Por que será que João não fez questão de colocar, olha, no casamento da Yasmin e do Gabriel, Jesus estava lá? Por que será que João não fez questão de falar de quem era o casamento? João estava lá, os discípulos de Jesus estavam lá, ele sabia de quem era, mas ele não relatou. Por que será? Porque o foco aqui da história não está em quem estava casando, está em quem estava presente no casamento. A presença de Jesus, relatar a presença de Jesus e o que ele fez no casamento era muito mais importante do que mostrar de quem era o casamento. As coisas é sobre Jesus e não sobre nós. É Jesus que é sempre exaltado. Se ele não estivesse lá, o milagre teria acontecido? Se Jesus não estivesse presente, o que será que teria acontecido na festa? Gente, junta suas coisas aí, vai cada um embora para sua casa, porque acabou o vinho, não tem mais o que vocês fazerem aqui, pode ir embora. Mas Jesus estava lá, Jesus estava e o milagre aconteceu. Jesus, meu irmão, ele nos salva, ele deseja nos salvar, mas ele deseja fazer parte da nossa vida diária. Ele deseja fazer parte da nossa vida, seja ela da nossa rotina, seja até mesmo das nossas decisões, dos nossos planos e projetos. Ele deseja fazer parte da nossa vida. Se Jesus havia sido convidado para aquele casamento, como eu disse, possivelmente era algum parente de Maria, se ele estava convidado lá, significa que ele era uma pessoa próxima. Você convida para alguma festa sua ou de seus filhos alguém que não faz parte da sua vida? Você convida? Não? Alguém que você não conhece, que não faz parte da sua rotina, do seu dia a dia? Dificilmente. A gente quer que esteja presente pessoas que fazem parte, pessoas que nos abençoam, que oram pela gente e tudo mais. Você não convida desconhecidos para a sua festa. Você não chega lá na esquina, ô fulano, está fazendo alguma coisa? Não, vem cá que eu estou fazendo uma festa de aniversário aqui, vem cá. Ninguém faz isso. Numa festa de casamento ou de aniversário, seja lá o que for, está sempre pessoas que fazem parte das nossas vidas. E Jesus, ele deseja fazer parte. Só que para ele fazer parte da nossa vida, nós precisamos o quê? Convidá-lo. Convidá-lo a ele fazer parte da nossa vida. Aí é que está a grande questão. Porque talvez você deve estar pensando assim, pô pastor, mas óbvio que Jesus faz parte da minha vida, eu aceitei Ele como meu Senhor e Salvador, Ele faz parte da sua vida mesmo, em todos os aspectos? Em todas as áreas da sua vida Ele faz parte dela? Você convidou Jesus para participar da sua vida em todas as áreas? Ou Jesus tem acesso a determinada área? Jesus, o Senhor cuida da minha vida espiritual, cuida da minha vida emocional, mas Jesus fala assim, e da sua vida material? Não, da minha vida material, deixa que eu tomo decisão, sou eu que cuido, do meu dinheirinho, sou eu que cuido, aí sou eu que trabalho. Jesus deseja fazer parte de todas as áreas das nossas vidas. Para nós vivermos o extraordinário de Deus, para Ele estar presente nas nossas vidas, para Ele fazer o extraordinário, Ele precisa ser convidado para participar das nossas vidas. Jesus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Significa o quê? Ele sabe todas as coisas, ele é todo poderoso e ele está presente em todos os lugares, mas ele só age na nossa vida se a gente convidar.
Você sabia disso ou não? Ele respeita o nosso espaço. Apocalipse diz o quê? Revelação de João, que Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Então ele não chega e abre a porta sem ser convidado. Ele bate na porta, mas ele tem que ser convidado para entrar. A porta tem que ser aberta. Então nós temos que falar para Jesus: Jesus, o Senhor pode fazer parte da minha vida, de todas as áreas. Submeta a sua vida a Ele. Submeta a sua família, a sua vida emocional, a sua vida espiritual, a sua vida material. Convide Jesus para fazer parte da sua empresa, do seu dia a dia, do seu trabalho. Ele deseja fazer parte de tudo. A gente pensa assim, então, mas essas coisas, né? Eu já ouvi, às vezes já pensei isso, eu vou orar por tal coisa, não vou incomodar Deus com essa oração. Primeiro que a gente não incomoda Ele. Segundo que Ele quer fazer parte de todas as coisas da nossa vida. Ele fica alegre, feliz, quando nós falamos: Senhor, está aqui, ó, eu estou querendo fazer algo. Eu tenho esse plano, eu tenho esse projeto aqui, eu queria fazer, mas estou colocando diante do Senhor, porque a sua vontade é melhor do que a minha. Porque o Senhor pode fazer ou viver o extraordinário. O Senhor pode fazer. Uma vez o pastor Rodrigo já compartilhou aqui com a gente que queria comprar um carro, tinha o dinheiro para comprar o carro, mas foi orar, foi buscar diante do Senhor, e o Senhor ainda pediu para ele esperar um pouquinho mais. E quando ele compartilhou isso uma vez pregando, teve pessoas que falaram: cara, eu não consigo entender isso, é um absurdo. Como assim? Você precisa de um carro, você tem um dinheiro para comprar, você vai pedir para Deus, perguntar para Deus se você tem que comprar o carro, você vai lá e compra o carro. Mas Jesus deseja fazer parte das nossas decisões. Ele orou e Deus falou para ele: você vai comprar tal carro assim, 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 o carro que Deus determinou para ele, um carro que ele já tinha visto no passado e Deus preparou depois para ele comprar esse carro. É assim que Deus deseja, Ele deseja fazer parte. Você quer viver o extraordinário? Quer que Ele faça o extraordinário? Deixa Ele estar presente na sua vida. Deixa Ele compartilhe com Ele, deixa Ele fazer parte dos seus negócios, deixa Ele fazer parte de tudo aquilo que você precisa na sua vida. Coloque diante de Jesus. Se você não tem esse costume, coloque diante dele. Senhor, eu queria fazer uma viagem de férias com a família, eu queria fazer tal coisa, eu queria comprar uma nova casa, eu queria trocar de carro, eu queria fazer isso, mas eu coloco diante do Senhor. Sabe por quê? Jesus não vai deixar a gente se colocar em furada. Ele não vai deixar. Você vai comprar um carro, se o dono do carro estiver escondendo alguma coisinha lá, que você leva no mecânico e nem o mecânico consegue ver, Jesus ele viu. Ele vai falar para você assim: ó, sai fora. Eu estava vendo um carro para comprar antes de comprar aquele, e aí gostei muito do carro e tal, e fui orar e falei para Deus: Deus, se não for da sua vontade, se tem alguma coisa ali que eu não vi, que ninguém viu, que não é para eu comprar, não deixa eu comprar, cria uma situação para eu não comprar esse carro. No dia seguinte, que eu fui mandar mensagem para o dono, avisando que eu ia fechar com ele o carro, ele mandou assim: Vitor, desisti de vender, não vou vender mais. Sabe o que eu fiz? Obrigado, Jesus. Louvado seja Deus. Fui comprar um carro meses depois. Mas nós temos que deixar Jesus fazer parte das nossas vidas, porque assim Ele tem espaço e Ele tem liberdade para fazer o sobrenatural. O sobrenatural, o extraordinário, só aconteceu naquele dia, porque Jesus havia sido convidado, Ele estava presente. Amém, meu irmão? Amém. Segundo lugar, coisas extraordinárias não acontecem apenas em momentos difíceis. O extraordinário de Deus não acontece apenas em momentos difíceis. Nós estamos acostumados a ver milagres acontecendo. Jesus fez diversos deles aqui, eu já falei, mas nós vemos milagres acontecendo geralmente quando? Em momentos difíceis. A mulher do fluxo de sangue, o que ela estava vivendo? Uma enfermidade. Estava lá, gastou todo o dinheiro, nada curava, remédio, médico nenhum curava. A filha de Jairo ressuscitou por quê? Porque tinha morrido. Jairo foi desesperado buscar Jesus porque ela estava doente. A grande maioria dos milagres aconteceram em tempos difíceis na vida das pessoas. E
Deus, ele realiza, Jesus faz milagres em momentos difíceis, em tempos difíceis. Mas esse milagre extraordinário aqui aconteceu onde? Um dia de festa. Estava tendo problema aqui ou não? Estava todo mundo festejando, alegre, feliz, festejando. Um dia de festa, igual hoje. Um dia de festa. Milagres acontecem também em dias de alegria. As bênçãos de Deus, as bênçãos extraordinárias de Deus, não estão condicionadas a tempos difíceis. Você não precisa estar vivendo um tempo difícil para poder receber uma bênção de Deus. Não está condicionado. Ah, Senhor, milagres só acontecem diante de problemas. Milagres só acontecem diante das enfermidades. Ah, será que para eu receber um milagre de Deus eu preciso estar passando por uma situação difícil? Não. O extraordinário de Deus, bênçãos de Deus acontecem também em dias normais. Em dias normais como esse. Uma necessidade surgiu, apareceu uma necessidade lá, Jesus realizou um milagre. Não tinha ninguém bravo, não tinha ninguém doente, não tinha ninguém triste, não aconteceu nada. Só apareceu uma necessidade, que no caso era a falta de vinho. Então a sua vida está acontecendo normalmente, aparece uma necessidade, de repente, alguma coisa de repente, se Jesus está presente, se Ele é convidado para estar presente na sua vida, o que ele faz? Ele realiza o extraordinário na sua vida, sem que você precise passar por momentos difíceis. Onde está faltando algo, Jesus traz abundância. Veja que no texto aqui, ele mandou encher 6 potes de água, que cabiam entre 80 a 120 litros de água. Ele mandou fazer logo 6, já enche logo 6. Vamos fazer aí. Quando ele multiplicou os pães e peixes, a Bíblia diz que alimentou todo mundo, e sobrou quantos? 12 cestos cheios. O que Jesus faz, meu irmão, é abundante. Onde falta água, aonde falta algo, Ele faz com abundância. O extraordinário de Deus é sempre com abundância. Mas o extraordinário acontece também em dias normais, nas rotinas simples do nosso dia a dia. Quando de repente surge alguma coisa, Ele realiza. Se Ele está presente, se Ele faz parte da nossa vida, o extraordinário de Deus acontece. Ele só precisa estar presente. Eu passei por uma situação recentemente. Para quem não sabe, eu tenho também, né, uma agência de viagens, né, vendo viagens, e tem uma cliente, né, amiga nossa, que comprou uma passagem comigo no ano passado. Ela mora em Portugal, né, e ela viria para o Brasil agora visitar os seus familiares, inclusive chegou ontem, e ela comprou comigo o ano passado, há 5, 6 meses atrás. E tem um mecanismo ali no aplicativo que às vezes você consulta um determinado local, e ela queria sair de Lisboa, né, da capital de Portugal, para vir até Campinas. Mas a companhia aérea, às vezes, ela busca aeroportos próximos. E aí eu não me atentei na hora, e a passagem dela foi emitida vindo de Lisboa para Campinas e na volta de Campinas para Porto. É em Portugal também, mas é uma cidade mais longe. Por exemplo, ela mora em Araraquara, Lisboa é em São Carlos, Porto fica lá em Campinas. Então ela viria de Araraquara para São Carlos, e de repente a passagem dela está de Campinas para Araraquara. E eu fui falar com ela, eu fui ver esse erro há algumas semanas, 2 ou 3 semanas atrás. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu deixei isso passar. Agora eu tenho que dar uma passagem para ela para Lisboa. Ela comprou e ir de volta para Lisboa, eu não posso falar para ela ir para o Porto. Falei, eu vou, né, fui ver o preço da passagem, custava R$5.000 a passagem. Só a volta de Lisboa para Porto. Falei, bom, eu vou ter que arcar com prejuízo. O erro foi meu. Falei, mas vou conversar com ela. Falei, Senhor, o Senhor pode fazer todas as coisas, né? A minha empresa está nas mãos do Senhor. Eu tento submeter ao Senhor tudo aquilo que eu vou fazer. Fui conversar com ela, falei, Lu, aconteceu um problema aqui. Sua passagem da volta está de Campinas para Porto. Eu sei que Porto é longe da sua cidade, então nós vamos precisar cancelar a passagem, né, e vou ter que emitir outra para você de Lisboa, a não ser que para você não tenha problema ir por Porto. Ela falou assim, Vitor, sabe de uma coisa? Eu estou aqui em Portugal faz 4 anos. E eu não fui passear ainda.
e eu tenho um sobrinho que mora em Porto. Vamos fazer o seguinte, eu vou para Porto. Vou aproveitar, vou passear e vou na casa do meu sobrinho. Faz o seguinte, pode deixar a passagem para Porto que eu vou voltar para o Porto. Vai ser bom, vai ser bom. Glória a Deus por isso, ela falou, vai ser bom. É extraordinário. É só Deus para fazer esse tipo de coisa. Quando Ele está presente, Ele faz, Ele realiza o extraordinário. Uma necessidade apareceu, Jesus realiza. Não precisa estar em tempos difíceis, tempos de crise, Jesus realiza o extraordinário. Amém, gente? Amém. E por último, para viver o extraordinário de Deus, nós temos que entender que a obediência precede o extraordinário. Para viver o extraordinário, vem primeiro a obediência. O que Maria disse no versículo 5 para os serviçais? Façam tudo o que ele disser. Faça conforme Jesus mandasse. E o que Jesus falou? Peguem os potes de pedra, enche ele de água. Só para você entender, João ele deixa claro aqui para a gente, nada que está na Bíblia tem que passar despercebido. João diz o quê? Que aqueles potes de água eram usados para quê? Para os rituais de purificação cerimoniais dos judeus. Ou seja, toda vez que eles entravam em casa para fazer alguma coisa, era usado para lavar as mãos. Lavava as mãos, lavava o rosto, lavava o pescoço, chegou suado, estava cheio de areia, você usava aqueles potes ali para poder se lavar. Você acha que era a coisa mais adequada para colocar um item de bebê ou não? Nós estivemos lá em Israel agora, fomos lá em Caná da Galileia, no local onde aconteceu o casamento, e tem lá, foi descoberto de forma arqueológica, uns potes de pedra parecidos com aqueles. Jesus não falou, busca 6 garrafão de água lá, busca 6 garrafão de 20 litros de água lá e enche ele de água. Não, Jesus, contrariando o povo, diz, pegue os potes de pedra e enche eles de água. Façam o que ele pediu. O que o pessoal do buffet fez? Obedeceu. Ninguém falou, Jesus, por nada não, mas o povo usa esses potes aqui para lavar a mão, para lavar o rosto, o povo suado, chega suado do deserto aqui, não é o recipiente mais adequado para a gente colocar uma bebida aqui, Não é melhor pegar uma outra coisa? Tem o pessoal do buffet ali, tem no caminhão ali uns garrafão e tal. Não, todo mundo fez sem questionar absolutamente nada. E quando olharam, colocaram água, a hora que foram ver, tinha lá vinho. Toda vez que Jesus realizou um milagre, na maioria delas, precisou ter uma atitude de obediência. Jesus pediu alguma coisa, Deus pediu alguma coisa. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós vemos inúmeras histórias. Davi ia guerrear, ele consultava o Senhor falava, pode ir, faz tal coisa. Agora você fica quietinho, fica debaixo da árvore aqui quietinho. A bênção de Deus, a obediência sempre vai vir antes da bênção. Não adianta a gente querer viver o extraordinário de Deus se não está obedecendo. Muitas pessoas querem viver o extraordinário de Deus, mas não querem obedecer, não querem viver uma vida de obediência. As pessoas querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Querem que Deus faça alguma coisa sem ter uma contrapartida, sendo que a Bíblia nos ensina que a obediência vem sempre antes da bênção. Nós temos uma direção. Para Israel, Deus deixou claro lá em Deuteronômio 28. Deus falou para eles, se atentamente me ouvires e me o quê? Obedeceres. Benditos serão ao entrar, benditos serão ao sair, bendito o fruto da terra, eu vou abençoar sobremaneira. Sabe o que eu aprendo com isso, com Deuteronômio 28? Que nós não precisamos pedir a bênção de Deus. Ela já estava disponível para Israel. Só precisava o quê? De obediência. Deus falou, se vocês obedecerem e guardarem os meus mandamentos, a bênção está disponível para vocês. É promessa. Vocês serão abençoados no trabalho, a família de vocês vai ser abençoada, tudo que vocês fizerem vai abençoar. O que Deus falou para eles? Onde vocês tocarem as mãos, será abençoado. Só não pode pegar aquele negócio, de onde eu botar o meu pé eu vou conquistar, Eu já tentei fazer isso num banco, não deu certo.
né? Entrei no Banco do Brasil e falei: Senhor, a tua palavra diz que onde eu colocar os pés, o Senhor me dará por herança. Não funcionou, porque tinha um contexto, era a conquista da terra. Mas a Bíblia diz que onde nossas mãos tocar, será abençoado, se houver obediência. Então, meu irmão, nós temos uma regra aqui, nós temos um manual, Deus deixou uma direção para nós, a palavra dele é a direção para nós. Nós temos uma direção, nós temos um caminho a percorrer. Se a gente andar por esse caminho, viver uma vida que agrada a Deus, o extraordinário de Deus já está liberado. É princípio. A gente vive coisas abençoadas, sem às vezes ter que ficar pedindo, insistindo, porque já está liberado, basta ter apenas obediência. Eles fizeram, não questionaram nada. Quando chegou lá no responsável do buffet, ele olhou e falou: espera aí, surgiu de onde esse vinho aqui? E ainda mais, um vinho novo, o melhor vinho que podia ter. O extraordinário de Deus já está disponível para nós, irmão. Já está disponível. Nós precisamos apenas viver em obediência. Eu vi hoje um vídeo do pastor Flávio Valvassor, um corte de uma de suas pregações. Ele dizia o seguinte: ele falou: você quer viver uma vida feliz, abençoada? Ande para onde o dedo de Deus está apontado. É simples. Ande por onde o dedo de Deus estiver apontado. Se você perguntar para Deus qual é o caminho, assim como um GPS, ele vai direcionar e mostrar o caminho que você deve seguir. Você tem o costume de colocar o caminho no GPS e fazer o seu próprio caminho ou não? Tem gente que tem, falou: não vou seguir o GPS não, o meu caminho é melhor. Mas nós temos que andar de acordo com a direção de Deus. Se nós queremos ter uma vida abençoada, viver o extraordinário de Deus, e eu encerro dizendo aqui o seguinte: quando nós concluímos o texto aqui, que o responsável pela festa disse para ele que ele guardou o vinho novo para o final, há um significado teológico aqui. Quando Jesus institui a Santa Ceia e ele pega o vinho, ele diz o quê? Este aqui é o cálice da nova aliança, ou do Novo Testamento. Ele simboliza o meu sangue, mas ele é o cálice da nova aliança. Ele é representação de um novo tempo que estava vindo sobre a humanidade. Quando Jesus manda pegar os potes de rituais cerimoniais dos judeus, ele está pegando a religião, está transformando ela, dizendo o seguinte: olha, os rituais, a religião está ficando para trás, eu estou trazendo um vinho novo, eu estou trazendo uma coisa nova, eu estou trazendo um novo tempo para vocês. Um novo tempo está disponível para Israel e para nós. É por isso que ele fez aquilo nas pedras. E é por isso que, além de fazer um milagre, ele faz um vinho novo muito melhor. O cara diz: olha, não é assim que costuma acontecer. Primeiro a gente dá o vinho ruim. Você deixou o melhor para o final. Você deixou o melhor. Não é, você não está seguindo a regra. Jesus está falando: realmente eu não estou seguindo a regra, eu estou liberando sobre vocês um novo tempo, uma nova história. O extraordinário de Deus já está disponível para a gente, mas Ele deseja fazer parte das nossas vidas. Fique de pé, por favor, irmão. Vamos orar.